Eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e voltei aqui hoje no projeto A Chave da Questão para falar sobre educação emocional. Muito se fala em relação à educação como uma disciplina formal, como o desenvolvimento de habilidades acadêmicas ou habilidades sociais, habilidades de linguagem, e aí a gente acaba deixando sempre de lado, sempre por último na fila de prioridades, a questão emocional das nossas crianças. E é muito simples, né, de começar a abordar esse assunto com as crianças. E é importante a gente falar sobre isso porque favorece o desenvolvimento emocional, né, desses pequenos seres humanos, para eles se tornarem adultos emocionalmente saudáveis e sabendo lidar de forma adequada com as situações da vida do dia a dia. Muita gente da minha idade ou pessoas mais velhas podem falar: ah, mas eu não tive isso, né? Quando eu era criança não se falava sobre isso e tô aqui vivo, tô aqui bem, né? Aí eu sempre questiono, mas bem como? Tá aí vivo a custa de quê? Porque muitas vezes a gente acaba, óbvio, superando, né, as dificuldades, sem saber lidar com o que a gente sente. Mas se a gente pode ajudar as crianças a passarem por tudo isso também, sem o sofrimento, sem a dureza que foi pra gente, por que não? E como eu falei, é muito simples de fazer isso, né? O desenvolvimento emocional não é um campo simples, é um campo bem complexo, inclusive. Mas a gente pode começar desde pequeno fazendo duas coisas que eu vou sugerir aqui nesse vídeo. A primeira coisa é acolher verdadeiramente o que a criança está sentindo. Então, a gente tende, por já ser adulto, por já ter aprendido com a vida, a gente tende a diminuir o sofrimento e as angústias da criança. Porque quando a criança fala de um medo, por exemplo, ou que tá triste por alguma coisa que a gente já passou e que sabe que é bobeira, né? Então a gente tende a diminuir, falando: ah, deixa disso, é bobeira, daqui a pouco você esquece, dá um tempo que aí você vai ver que vai melhorar, né? Quem nunca teve aquele primeiro amor, por exemplo, que achou que, como não deu certo, nunca mais ia se apaixonar na vida? Não é? Então, hoje em dia, depois de várias vezes que as pessoas se relacionam e se apaixonam, acaba vendo que aquele primeiro lá atrás, que foi aquele primeiro grande sofrimento amoroso, realmente passou com o tempo. Mas quando a gente estava lá atrás sofrendo por causa desse primeiro amor não correspondido, por exemplo, parecia que nada era pior do que aquilo. E assim é com as crianças, com os medos, com as tristezas, com as decepções, com a raiva. Tudo isso ela sente de uma forma muito intensa e por ser criança, por não ter um repertório já pronto para lidar com isso, ela precisa ser acolhida verdadeiramente no que ela sente. Então essa é a primeira dica, né? Se você pode até achar que é besteira, que daqui a pouco ele esquece isso, mas enquanto ele tá ali sofrendo, enquanto ele tá sentindo aquilo, ouça, não julgue, né? Tente pensar numa estratégia junto. A segunda dica aqui para terminar o vídeo é: fale sobre os seus sentimentos com a criança, né? Muitas vezes a criança não sabe nem o nome daquilo que ela está sentindo porque ela não reconhece aquilo em lugar nenhum. Ela está sentindo algo que ela nunca viu ninguém passar, né? Ela nunca ouviu ninguém chamar por aquilo, por algum nome, mas a gente passa também, né? A gente adulto passa por medos, por raiva, por tristeza, por alegria, enfim, por todos esses processos. Então, quando a gente estiver com raiva, por exemplo, a criança tá lá querendo atenção, muitas vezes a gente acaba sendo grosseiro com a criança, porque, né, tá já com raiva, já sem paciência, mas a gente poderia aproveitar essa oportunidade, por exemplo, para ensinar ela que agora não é um bom momento, eu estou com raiva, eu não estou me sentindo bem, estou com vontade de gritar, mas não é com você, então não vou fazer isso com você. E aí isso facilita que a criança reconheça o que é raiva, o que a gente pode fazer quando está com raiva, o que não pode fazer quando está com raiva. Então fale sobre os seus sentimentos, né? Em relação a toda a questão, por exemplo, de preocupação. Às vezes um familiar está doente, às vezes alguém faleceu. E aí o adulto quer botar uma casca de forte, de que está lidando super bem com aquilo para não atingir a criança, quando a criança às vezes está sofrendo igualmente e gostaria de ser acolhida, de ver que é normal sofrer por aquilo.
Então, eu sempre aconselho, né, nesses momentos de luto da família, né, ou de separação, enfim. É um momento difícil e vocês podem passar por isso juntos. Então, se permita chorar, se permita mostrar sua fragilidade e suas fraquezas, entre aspas, que isso vai ensinar para a criança que tudo bem se sentir assim, que um dia você vai estar mal, mas no outro você vai estar bem, e assim é a vida. Então, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo e espero vocês aqui num próximo.